Segundo dia da novena de Pentecostes. Lembremos o nosso propósito para esta novena: adorar o Espírito Santo, pedir-lhe que ele venha sobre nós e nos comunique os seus dons. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dom do entendimento. Vamos falar hoje deste dom que o Espírito Santo infunde em nós. Antes, porém, lembremos que Pentecostes, a festa da vinda do Espírito Santo, chama-se assim porque quer dizer 50º dia. Deu-se 50 dias depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso todos já sabemos. Não é novidade para nós este dado a respeito da palavra Pentecostes. O Pentecostes dos hebreus foi instituído como lembrança da entrega que Deus lhes fizera no Monte Sinai, entre relâmpagos e trovões, da lei escrita em 2 tábuas de pedra. Dias depois da primeira Páscoa, isto é, depois que os hebreus terem sido libertados da escravidão do faraó. O que estava figurado no Pentecostes dos hebreus realizou-se no Pentecostes dos cristãos, quando o Espírito Santo, prometido por nosso Senhor, desceu sobre os apóstolos e os outros discípulos de Jesus Cristo, reunidos com Maria em um mesmo lugar, e lhes imprimiu nos corações a nova lei por meio do seu divino amor. O divino amor infunde os dons que dizemos vivifica a igreja e a dirige com a sua perpétua assistência. Não é uma assistência temporária. Os dons não atuam sobre o homem num determinado tempo e depois deixa de atuar. Ele dá uma assistência perpétua. O dom do entendimento, que hoje lembramos neste segundo dia da novena, é o dom que nos ajuda a entender as verdades da fé, em consonância com as nossas necessidades. E é claro que aquela pessoa que estiver em estado de graça santificante possui o dom do entendimento, que nela habita como Deus espera que habita no homem. Por isso, nós dizemos, irmãos caríssimos, a importância de estarmos na vida da graça, para que por meio do dom do entendimento possamos compreender um dado da fé ou um artigo da fé, como nós falamos habitualmente na teologia. Uma pessoa em estado de pecado, cuja vida é distante de Deus, ela não pode ser considerada um terreno fértil para acolher o dom do entendimento. Falamos isso no primeiro dia da novena. Sermos um terreno fértil
para acolher os dons do Espírito Santo. Daí, esta pessoa que não se encontra no estado da graça, ou como dizemos, em estado de graça, esta pessoa terá dificuldade de compreender um assunto de fé, um artigo de fé. Vou tentar explicar para clarear o quanto que possível a nossa mente um pouco mais. Por exemplo, lembremos, irmãos, um casal que se encontra em estado de pecado. Conhecemos bem o que significa isso. Este casal que se encontra em estado de pecado, obviamente, tem dificuldade de entender o ensinamento sobre o matrimônio. Este casal certamente terá dificuldade de entender a doutrina do matrimônio, que nos apresenta a Santa Igreja, que nos apresenta a doutrina da Igreja para o bem dos casais. Este casal, estando em estado de pecado, não terá facilidade para, por meio do dom do entendimento, compreender as verdades que estão presentes na doutrina sobre o matrimônio. Por quê? Óbvio, porque eles não se encontram preparados para acolher o dom do entendimento que possibilita seu entendimento sobre aquele determinado assunto. Assim, nós poderíamos estender este exemplo sobre todas as pessoas que não se encontram no estado da graça. Obviamente, irmãos caríssimos, estas pessoas vão ter dificuldade para acolher o dom do entendimento, capaz de clarear-lhe sobre um assunto da fé. Um outro exemplo. Pensemos num sacerdote que está em estado de pecado. É bem claro que esse sacerdote não consegue, pela graça do dom do entendimento, compreender as luzes do celibato na sua vida sacerdotal. É, pois, meus irmãos, o dom do entendimento que recebemos do Espírito Santo, o dom que dá-nos a percepção espiritual necessária para entendermos as verdades da fé. Sem o dom do entendimento e sem que estejamos preparados para acolher este dom, nós não vamos encontrar nenhuma possibilidade de entender aquilo que se nos apresenta a doutrina para a nossa vida de acordo com o estado que vivemos. Daí, meus irmãos, quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que não compreendem algum ponto do artigo da fé, do credo, por exemplo, porque elas se fecharam aos dons do Espírito Santo e, naturalmente, ao dom do entendimento que nos possibilita, nos ajuda a entender o artigo da fé que está em pauta. Quero dizer, todas as verdades da fé, todas as verdades da fé que nós rezamos nas missas dominicais, quando fazemos a profissão de fé, todas estas verdades
elas nos são colocadas diante dos olhos, diante do coração, mas é o dom do entendimento que vai nos possibilitar compreender com a força do Espírito Santo estas verdades da fé que nós professamos com os nossos lábios, nas missas dominicais, na oração do credo. Meus irmãos, supliquemos ao Espírito Santo que ele faça agir em nós a docilidade para acolhermos o dom do entendimento, para que as verdades da fé que nós professamos na nossa santa religião possam ser entendidas para nós, por nós, para ajudar-nos na nossa proximidade com Deus. Espírito Santo de Deus, infunda em nós. Espírito Santo de Deus, venha iluminar-nos, dá-nos o dom do entendimento para professarmos com os lábios, com a alma, com toda a nossa razão, com todo o nosso coração, todas as verdades da fé que nós professamos todos os domingos nas missas dominicais. Espírito Santo de Deus, com este dom do entendimento, dai-nos esta graça inaudita que destes aos apóstolos, aos discípulos, naquele dia de Pentecostes. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.